Olá, bom dia. Aqui é o professor Evandro, professor de História. Hoje veremos na aula 8 sobre a Mesopotâmia. Esse conteúdo se refere ao capítulo 6, que tem como tema Terra entre Rios. Veremos esse conteúdo em duas partes. Primeiro, na aula de hoje, a contextualização. E na aula da parte 2, veremos sobre os povos específicos da região da Mesopotâmia. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Meso, meio, ao meio, potamos, rios, ao meio de rios. E houveram dois rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates, importantes para o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. O mapa menor à esquerda, podemos ver onde fica a região da Mesopotâmia na atualidade. O principal território da Mesopotâmia hoje é o Iraque, mas outros países abrangem essa região da Mesopotâmia, como a Síria, como parte da Arábia Saudita, o Irã, compreende o território da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Trata-se de uma região desértica localizada entre dois rios, os rios Tigre e o rio Eufrates. Nos dias atuais, é o território que pertence ao Iraque. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como os sumérios, os acádios, os babilônicos e diferentes outros povos que viveram nessa região. Vemos ali o mapa da Mesopotâmia, os dois rios e os povos dessa região, como as cidades que se formaram, em volta desses rios. É importante destacar que nós estamos falando ali de 10 mil anos antes de Cristo. Se recordarmos o conteúdo anterior, quando estudamos sobre o processo de sedentarização ou de fixação, construção de moradias, vamos entender a ocupação dessa região da Mesopotâmia. O ser humano que substituiu a atividade da caça e da pesca, continuou caçando e pescando, mas aprendeu a trabalhar na terra e a produzir seu próprio alimento. E nesse processo de sedentarização, a água dos rios foi importante para o desenvolvimento da prática agrícola, como veremos a seguir. Iremos ver sobre a história da Mesopotâmia. Quando falamos em Mesopotâmia, é importante destacar o chamado Crescente Fértil. É uma região que se localizava então na Mesopotâmia, habitada por diferentes povos e que se estendeu da região da Mesopotâmia até a parte nordeste do Egito. Podemos ver nessa imagem, uma imagem mais atualizada, do rio Tigre. Então esses rios volumosos em água possibilitaram muito o processo de sedentarização do homem antes de Cristo, por mais que eram regiões de deserto, mas os rios contribuíram para viver nessa região desértica. O crescente fértil, como vemos no mapa, é demonstrado pela região da Mesopotâmia e se estende até o Egito Antigo. O crescente fértil é denominado como o berço da civilização, posto por vários povos que viveram desde o ano 10.000 a.C., e foi uma região importante para o desenvolvimento da humanidade.
De que forma o desenvolvimento? Pelas práticas agrícolas. Veremos também que a navegação ela foi desenvolvida na região dos rios Tigre e Eufrates, onde determinados povos produziam um tipo de alimento, outros povos produziam outros tipos de alimento, e a comercialização se dava pela navegação, utilizando os rios Tigre e Eufrates. Foi às margens desses rios que surgiram as primeiras civilizações. A civilização egípcia surgiu às margens do rio Nilo. Já as civilizações da Mesopotâmia surgiu às margens do rio Tigre e do rio Eufrates. Essas civilizações são consideradas civilizações ou sociedades hidráulicas, por utilizar os rios, né? A formação das cidades. Se desenvolveu atividade de comércio com o uso da navegação, desenvolvimento da caça, da coleta e posteriormente atividade agrícola, como citava anteriormente, criação de animais e o desenvolvimento de um complexo sistema hidráulico. No mapa está representado alguma dessas características. A primeira delas é a constituição de das sociedades às margens dos rios Tigre e Eufrates. Segundo fato importante, a utilização dos animais para o trabalho agrícola e para transporte. Outra característica importante aqui é o sistema hidráulico. A constituição de canais de irrigação, pode ser visualizado ali os canais por onde a água era levada até o interior do território e desenvolvimento assim a prática agrícola. Agricultura na Mesopotâmia. A base da economia dos povos da Mesopotâmia foi a agricultura. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio, ali no ano 3000 a.C., desenvolveu-se com a prática da agricultura de irrigação. Cultivava o trigo, a cevada, o linho, o gergelim e diversos outros produtos com base na atividade irrigada, agricultura irrigada. Vemos ali na foto um canal de irrigação por onde a água era conduzida até o interior do território, desenvolvendo assim a prática da agricultura. Foi em função dos rios e das cheias periódicas, essas cheias faziam com que o rio transbordasse e inundasse certas áreas de terra, fazendo com que o fundo desses rios, que tinha o humus, uma espécie de um adubo, né? E com as cheias, essas terras passavam a ser adubadas e quando o rio baixava e voltava ao seu leito normal, essas terras já estavam adubadas e possibilitou então mais facilmente a atividade agrícola. Na imagem na tela vocês podem observar os canais de irrigação, utilização dos animais para a prática agrícola e esse processo todo de sedentarização, a formação das comunidades antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse mapa mostra os povos da Mesopotâmia, povos que iremos estudar na próxima aula. Os assírios, os acádios, os amoritas, essa região do Império Babilônico, a cidade de Nippur, viremos sobre a civilização dos Sumérios, a cidade de Uruk, Ur, sobre os povos caldeus, são os povos da região mesopotâmica que veremos na próxima semana. Então ali os povos da Mesopotâmia, as principais cidades de Ur, Uruk, Nippur, as dificuldades com as cheias do rio Tigre, como eu falava
nas épocas de constantes chuvas, os rios subiam em seu leito, então era necessário construir as cidades em lugares mais altos e construir diques, porque por ser regiões planas, então era facilmente inundado o território. Para isso, o homem desse período aprendeu a construir diques e fazer canais de irrigação. Por isso, essas sociedades são consideradas sociedades hidráulicas, por saber usar de uma arquitetura, de uma estratégia, utilizar a água dos rios e possibilitar construção de barragens, não é? Construção de reservatórios e os canais de irrigação. Para a próxima aula, iremos estudar específicos povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia foram constituídos em dois grupos principais. Um grupo que era os sumérios, os acádios, os caldeus, e outro povo que foram os hebreus, os amoritas e os hititas. Veremos isso na próxima aula. Junto com essa videoaula, estaremos enviando as atividades sobre a aula de hoje sobre os povos da Mesopotâmia.